Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos começar então a corrigir a nossa atividade aqui do Teorema de Pitágoras. Poucas pessoas entregaram a atividade, tá, pessoal? Teve um prazo ali razoável, acho que vocês foi a primeira turma que eu publiquei a atividade, se eu não me engano, foi já na semana passada mesmo, ou no sábado, ou na segunda, foi um negócio assim. Teve bastante tempinho para vocês preencherem, a atividade estava bem fácil e poucas pessoas entregaram, tá? Tem que ficar bastante atento a esse tipo de coisa. Vamos lá, vou fazer a correção aqui do primeiro. Esse primeiro aqui é bem tranquilinho, né? Só usar um Pitágoras de forma direta e a nossa incógnita está na hipotenusa. Então, vou preencher ali, ó. A gente vai ficar com x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. X ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Quadrado não. 4 não, é quadrado. Então, ficou x ao quadrado igual a 100 mais 64, x ao quadrado igual a 164, x vai ser igual a raiz de 164, ou se a gente pegasse, tentar simplificar um pouquinho esse radical ali, a gente ia perceber que é 4 vezes 41, e raiz de 4 vai ficar 2, então ficaria 2 raiz de 41. Mas esse passo final aqui não precisava, tá? E chegando em raiz de 164, já tinha chegado o nosso resultado para essa questão. Vamos para a próxima aqui, ó. A próxima é a seguinte, é muito parecida com essa, a única diferença é que o nosso x não está na hipotenusa. E teve muita gente que se confundiu aqui, ó. Acho que a coisa mais importante que tinha que saber é que vocês tinham que saber identificar qual era a hipotenusa e que lado que ficava isolado aqui nesse caso, né? Quem é o maior dos lados aqui é o 7. Ah, mas como é que eu vou saber se não, o y não aparece aqui? Bem, ele é o ângulo oposto, ele é o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus. Então, esse cara aqui que tem que ficar isolado, tá? Então, vai ficar 7 ao quadrado. Teve gente que errou isso aqui. 7 ao quadrado igual a y ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí vai ficar 49 igual a y ao quadrado mais 9. Esse 9 pula lá para o outro lado. Então, fica 40 igual a y ao quadrado. E o nosso y vai ficar como raiz de 40. Aqui também já chegou na resposta, mas a gente poderia ter simplificado e fica 4, raiz de 4 vezes raiz de 10 e raiz de 4 é 2. Então poderia ter isso aqui também como resposta, 2 raiz de 10, tá? Mas raiz de 40 já estava o suficiente para gente. Beleza. Até aqui ficou alguma dúvida, pessoal? Não, né? Bem tranquilinho. É bem aplicação direta do Pitágoras, né? O próximo aqui, ó. Esse daqui a gente vai fazer um Bhaskara, né? Porque vai ficar com essa parte aqui de x ao quadrado, e vai ficar o trinômio completo aqui. A gente vai acabar tendo que resolver pelo Bhaskara. Mas teve gente que olhou assim, tem um 10 ali, eu vou tentar chutar uns números para ver se encaixa. E teve gente que acertou ali que realmente era 5 aqui, ó. Se colocasse 5, ó, era 5 mais 6 dá, aliás, 5 mais um dá 6, e aqui 5 mais 3 dá 8, 8 6, 8 e 10 formam um terno pitagórico que a gente conhece lá, que é o dobro do 3, 4 e 5. Mas eu vou fazer o passo a passo aqui, só para não ter dúvida que realmente é esses valores, tá? Então vai ficar lá, ó, 10 ao quadrado igual a x mais 1 ao quadrado mais x mais 3 ao quadrado. É isso mesmo? É isso mesmo, beleza. Então vai ficar 100 igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Lembrando que isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Quando a gente eleva, vai aparecer esse termo aqui do meio, não vai ficar só as pontas. Mais x ao quadrado mais 6x mais 9. Vou juntar os termos que são semelhantes e vou empurrar esse 100 lá para o outro lado. Vai ficar zero igual. Aqui tem 2x ao quadrado. Tem 8x mais 8x. Aqui tem 10. Aqui tem 100. Quando esse 100 passa para cá, vai passar subtraindo. Então vai ficar menos 100 mais 10. Isso fica menos 90. Aí aqui a gente tem um Bhaskara para resolver, só que esse Bhaskara aqui está multiplicado por 2, então eu vou escolher simplificar e dividir por 2 para ficar mais fácil da gente resolver lá no Bhaskara. Zero igual a x ao quadrado
mais 4x menos 45. E aí a gente tem o nosso A, o B e o C relativo a esse Bhaskara, né? Então vai ficar lá, x igual menos 4, mais ou menos raiz de 16. Deixa eu ver quem está entrando agora. Nicolas. Aí, menos 16, deixa eu ver que número que era mesmo ali, que eu já me esqueci. É menos 45, aí vai ficar menos 45 vezes o menos 4, vai dar mais 180. Então vai ficar mais 180 dividido por 2, porque eu multipliquei lá que é 1 também. Então aqui vai ficar 196, x igual a menos 4, mais ou menos raiz de 196 é 14, então vai ficar 14 sobre 2. X uma linha, x duas linhas, 14 menos 4 fica 10, 10 dividido por 2 fica 5, que era exatamente o que eu esperava, e a outra vai ficar menos 18 dividido por 2 dá menos 9. Aí o que, que acontece aqui, ó? Se a gente for voltar ali para o nosso problema inicial, quando eu substituo o menos 9 aqui, não faz sentido, porque a gente vai ter um tamanho negativo. Então, aqui teria que fazer aquele esqueminha de dizer, olha, essa resposta aqui ela é falsa, e essa daqui que vai ser a verdadeira. Então, quando eu substituir aqui, vai ficar o 5. Então, o resultado aqui vai ficar 6, 8 e o 10, que já está aparecendo ali, faz total sentido, né? Porque, ó, 6 ao quadrado é 36, mais 64 vai dar 100, e 10 ao quadrado também é 100. Fechou. Alguma dúvida nessa daqui, pessoal? Essa daqui já é o nível intermediário, não é a mais fácil possível, porque envolve resolver um Bhaskara aqui, tá? Essa outra é praticamente a mesma vibe aqui, tá? A única diferença é que desse lado aqui tá a nossa hipotenusa, e esse cara aqui é o que tem que ficar isolado para elevar ao quadrado, aí vai cair num Bhaskara também, e a gente chega no resultado. Aqui eu já vou adiantar, vou dar spoiler, vou dizer que é 2. Ó, que 2 mais 2 aqui vai ficar 4. E 4 mais 1 vai ficar 5. 3, 4 e 5, que é praticamente o mesmo triângulo aqui de cima, só multiplicado por 2, tá? Mas eu vou resolver passo a passo também, só para não ficar dúvida aqui de como é que faz essa questão. Então vai ficar lá, ó. Vou fazer diferente aqui. 2x mais 1 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. Ok. Elevando ao quadrado aqui, ó, vai ficar 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Teve bastante gente que errou nessa questão aqui na hora de resolver ela no desenvolvimento. Botou a resposta correta, mas fez um desenvolvimento todo errado. Pareceu o telefone sem fio, daquela galera que copia e copia errado, sabe? Então vocês têm que prestar bastante atenção. Se vocês estão copiando do coleguinha, por favor, preste atenção no que está copiando. Não copia errado, não, tá? Então aqui, ó, vai ficar mais x ao quadrado mais 4x mais 4. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Agora o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou juntar os números de um lado só, então eu vou empurrar tudo que está do lado direito para o lado esquerdo, porque a gente tem o 4x ao quadrado como termo de maior grau ali, com maior coeficiente. Então vai ficar 4x ao quadrado menos x ao quadrado. Aí aqui vai cancelar o 4x com 4x. E desse lado aqui vai ficar 1, aí aqui tem 4 mais 9 vai ficar 13, aí 13 menos 1 fica menos 12. Então aqui fica menos 12 igual a zero. Aí se eu subtraio aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. E essa equação aqui, ela é um Bhaskara, mas a gente pode resolver sem o Bhaskara. Por quê? Porque ela não é completa e a gente consegue isolar aqui e chegar no resultado, que é o que eu vou fazer. Ó. Vai ficar, então, 3x ao quadrado igual a 12. Aí divide o 12 por 3, vai ficar, então, x ao quadrado igual a 4. E o x vai ficar, x uma linha vai ficar como 2. E o x duas linhas vai ficar como menos 2. Se a gente pega esse menos 2 aqui e tenta substituir aqui, vai dar o mesmo problema de
ter tamanho negativo, e a gente não pode ter tamanho negativo. Logo, a gente vai lá e diz, olha, esse cara aqui não pode, a nossa única resposta verdadeira vai ser o 2, né? Então, aí, substituindo o 2, aqui vai ficar exatamente o que eu falei antes, ó, 3, 4 e 5. Beleza, bem fácil. A próxima aqui, ó, de novo com esses mesmos números, ó, 8, 6, 8, 6, 8 e 10. Já está até feita essa questão aqui na de cima, né? Só que muita gente não sabe ler. Olha só, sabendo que um jardim é retangular, vou fazer o desenho do meu jardim retangular. Isso é um retângulo. Aí ele falou, olha, qual que é o tamanho das diagonais? Quantas diagonais eu desenho aqui? 2. Aí a pessoa vai lá e me responde 10. Aí tá errado, né? Porque aqui a gente tem 6, aqui tem 8. Uma diagonal vai medir 10, a outra vai medir 10. Então a soma das diagonais vai ser 20. Então a soma 20 metros. Ali era metros, aqui é metros também. Pronto. Tá? A soma vai ser 20 metros. Então tinha que fazer o Pitágoras aqui e depois somar as duas diagonais. E aí eu ia dizer, olha, a soma deu 20 metros. Pronto. Era um exercício bobo, tá vendo? Era só vocês lerem. Próxima questão. Essa daqui já não envolve só o Pitágoras, vai envolver aquelas outras identidades que a gente tem, que vão ser relacionadas à altura e ao M e o N, que são essas projeções que a gente tem aqui dos nossos catetos sobre a hipotenusa, tá? Essa daqui é a fórmula mais fácil, vai ser h ao quadrado e m vezes o n. Então, era só multiplicar esses dois e chamar o x ao quadrado desse cara aqui, ó. Então, 4 vezes o 9 vai ficar 36. Então, fica ali, ó, x ao quadrado igual a 36. O x vai ficar, o x uma linha é 6, né? E o x duas linhas é menos 6. Como o tamanho não é negativo, a única resposta possível vai ser essa. Então, o x é igual a 6 nessa primeira questão ali de altura, né? Vamos para o próximo. Usando as outras... não precisa nem ler. Mesma coisa aqui, só que com outros números, né? Vai ser 2 vezes o w, 6 vezes o 6. Vou fazer até aqui do lado, porque dá espaço para fazer, ó. 2w igual a 36. W igual a 18. Uma equação do primeiro grau, bem simples, nem caiu numa equação do segundo grau, né? Vamos para a próxima. Aqui, essa daqui eu acho que era a mais complicada que tinha, porque a gente vai ter que fazer 2 vezes para chegar no resultado. Por que 2 vezes? Porque é o seguinte, a gente sabe calcular a altura. Se eu calcular aqui a altura, aí eu vou ter um novo Pitágoras aqui do lado. Então, eu vou calcular a altura para chegar nesse tamanhozinho aqui tracejado, e depois eu vou usar 1,8, esse tamanho, para chegar nesse Z aqui. Então, eu tenho que fazer 2 contas para chegar no resultado, tá? Então, vai ser a mais complicada que a gente vai fazer nessa atividadezinha, tá? Beleza, eu vou fazer primeiro essa aqui. Então, vai ficar 1,8 vezes 3,2. Vamos ver quanto é que dá isso. Já está até calculado aqui do lado, não está? Então, vou fazer o cálculo aqui. 1,8 vezes 3,2. Dá 5,76, ok. Então, a gente sabe ali, ó, que esse cara aqui que eu vou chamar de uma outra letra, eu vou chamar de x, o x ao quadrado vai ficar como 5,76, que eu fiz a multiplicação dos dois. Tá, eu não vou tirar isso aqui, eu não vou tirar a raiz quadrada disso. Por que eu não vou tirar a raiz quadrada disso? Porque logo em seguida eu já vou estar utilizando novamente para fazer o próximo Pitágoras que a gente tem aqui. Então eu nem vou precisar tirar do quadrado, porque eu já vou utilizar ele novamente, tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse cara para fazer a nosso Pitágoras que a gente tem ali, ó. Z ao quadrado é igual ao 5,76, porque eu já elevei o meu x ao quadrado, mais o 1,8 ao quadrado. Vamos ver quanto é que é 1,8 ao quadrado aqui, ó. 1,8 vezes 1,8. Esqueci que é 3,24. Pronto, aí eu vou lá, coloco 3,24. Se eu somar esses dois aqui, ó, dá 9. Z ao quadrado igual a 9. As duas respostas do Z são Z uma linha, Z duas linhas, 3 e menos 3. Como não tem tamanho negativo, obviamente, a resposta
só vai ser 3. Tá vendo? Então a ideia é que eu tinha que usar 2 vezes as propriedades que a gente tem ali, no caso, uma vez a fórmula de altura e uma outra vez o Pitágoras, para conseguir chegar no 9. Teve poucas pessoas que conseguiram resolver essa, tá? Não era uma questão assim, difícil, difícil. Não, era mais ou menos difícil, mas não chegava a ser tão complicado. E essa daqui também é fácil, só que o pessoal esqueceu que 2x ao quadrado fica 4x ao quadrado, e não 2x ao quadrado. Tá? Então eu vou resolver essa daqui, que foi um erro muito bobo do pessoal. Aqui, ó, 3 vezes o 10. Então aqui ficou 30, 4x ao quadrado. Porque quando eu elevo 2x ao quadrado, elevo o número e elevo a letra. Então ficou aqui esse resultado. Como é que eu isolo isso daqui? Vai ficar, então, 30 sobre 4. Aqui eu tenho duas possibilidades. Ou eu tiro a raiz quadrada de tudo, ou eu tiro a raiz quadrada das partes de forma separada, tá? Então eu posso dar como resposta raiz de 30 sobre 4, ou escrever raiz de 30 sobre 2, porque eu separei a raiz ali de baixo, ou então ainda na possibilidade do 30 sobre 4 virar 7,5, tá? Poderia escrever assim também, ó, raiz de 7,5. Tudo isso aqui é o mesmo resultado, tá? Todos os x aqui, ó, todos os iguaizinhos aqui são o mesmo resultado. Só são jeitos diferentes de escrever a mesma coisa, tá? E a última questão aqui, que era bem fácil, envolvia os mesmos números lá, o 6, o 8, o 10. Poxa, professor, faltou criatividade nessa atividadezinha para colocar os números, mas a maioria dos exercícios são bem parecidos, tá? Congelado. E agora, melhorou? Thiago, tá me escutando? Tá, Eu tô escutando, mas tá muito gravado. tá. Tem voz de robô pra mim. Não, aqui parece que a internet tá ok. Talvez. Tem mais alguém aí que tá com esse problema? Ou é só o Thiago? O meu tá de boa, tô Tá. tranquilo. Então, provavelmente é a tua internet, Thiago. Então, aqui, ó, vou fazer o mesmo esquema para achar a altura com esses dois catetos aqui, né? Então, eu vou desenhar o próximo aqui, ó, vai ser. A gente tem o 6 aqui, o 8 aqui. A gente já calculou e sabe que o 10 está aqui. E ele pediu para calcular a altura relativa a esse cara aqui. Então, eu vou calcular a altura com aquela formulazinha que é o A vezes o H igual ao B vezes o C. O A, o B e o C a gente já tem aqui como os números, então vai ficar 10 vezes o H igual a 8 vezes o 6. H igual a 48 sobre 10. H igual a 4,8. E acabou. H igual a 4,8. Fechou, tá? Bem simples e bem direto aqui. A gente consegue calcular a altura desse triângulo retângulo, tá? Ficou alguma dúvida aqui nessa atividade, pessoal? Porque assim, a gente já vai logo começar o lance da trigonometria e a gente vai precisar bastante disso aqui. Não necessariamente esses aqui das alturas, mas a parte do Pitágoras aqui a gente vai precisar bastante. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá. Vamos tocar mais uns exercícios que a gente estava resolvendo no outro dia. Deixa eu ver aqui na trigonometria. Eu entrei no caderno de atividades. Estamos. Aqui. Na aula passada, a gente viu aquelas fórmulas que eram sobre a diagonal de um quadrilátero, né? Deixa eu só fazer uma revisãozinha aqui, ó. Aumentar um pouquinho. Ó, a gente viu essa fórmula aqui, ó, que a diagonal de qualquer quadrado vai ser dado pelo lado vezes raiz de 2. É bem simples, é bem direto. Vamos supor, pensa num quadrado de lado 8. Qual vai ser a diagonal desse quadrado? Vai ser 8 raiz de 2. Agora, pensa num quadrado em que o lado é 15.
A diagonal vai ser 15 raiz de 2, tá? É bem direto, a resposta sai na hora, sem nem precisar pensar muito. Altura de um triângulo equilátero. Aqui o mesmo esquema, só que com uma outra fórmula. Vai ser raiz de 3 e o lado dividido por 2. Então, vamos supor que o lado fosse 6. Se o lado for 6, vai ser 6 dividido por 2 dá 3, 3 raiz de 3. Se o triângulo for o lado 15, por exemplo, aí vai ser 15 dividido por 2, que vai ficar 7,5 ou 15 dividido por 2, vezes o raiz de 3, tá? É uma fórmula fechada, o resultado já sai pronto na hora. Diagonal do bloco retangular e diagonal do cubo. É uma fórmula fechada também. Quando é um bloco qualquer, vai ser os lados ali ao quadrado dentro da raiz quadrada. Parece muito com o Pitágoras dentro da raiz quadrada. E tem o lance aqui do cubo. O cubo vai ser o lado vezes o raiz de 3 também, que é bem simplesinho, tá? A gente chegou a fazer alguns exercícios, corrigiu. Aí a gente viu também esse lance aqui do inscrito. A gente viu alguns exercícios esse daqui, eu já cheguei a corrigir, eu acho que boa parte deles. A gente corrigiu esse. Eu acho que o 35 faltou corrigir, não foi? Alguém lembra? Que o 34 eu lembro da gente ter corrigido. Inclusive, é bem parecido com o que eu acabei de fazer ali. Ó. Se eu boto aqui 8, aqui fica 6, né? 10. Pronto, acabou, né? Já chegou no resultado. Esse daqui eu acho que a gente não resolveu. Considerando o retângulo cuja diagonal tem medida de comprimento 29, qual a medida do perímetro desse retângulo, sabendo que as medidas do comprimento da base, da altura deles são dadas em centímetros por dois números inteiros consecutivos. Tá, então a ideia é que tem que achar dois números inteiros consecutivos, tipo um x e um x mais um, ou alguma coisa parecida com isso. Vamos resolver essa daqui que é um pouquinho diferente, tá? Nem tão diferente assim, mas acaba sendo fácil também. A 35, então, eu vou fazer essa 35 aqui que é bem tranquilo. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 29. Aqui eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de x mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele está dizendo que são consecutivos. Então, se esse cara aqui for 7, esse cara aqui vai ser 8, né? E assim vai indo. Beleza, eu vou resolver esse Pitágoras aqui bem fácil. Então, vai ficar 29 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x mais 1. Aí o 29 ao quadrado vai ser 841, é isso? Deixa eu ver aqui. 29 vezes 29. 841, tá correto. Aqui fica 841. Esse cara vai pular lá para o outro lado, então vai ficar 0 igual a 2x ao quadrado mais 2x menos 840. Por que 840? 841 estava desse lado, veio para cá subtraindo, tinha esse 1, ficou reduzido aqui. Ok. Aí, então, a gente pode reduzir isso daqui, vou dividir por 2 a linha inteira, vai ficar 0 igual a x ao quadrado mais x menos 420. E esse aqui é o resultado. Agora a gente vai lá e vai fazer o A, o B e o C aqui. Então fica x igual a menos 1 mais ou menos raiz de 1. Ali era menos 420, então vezes o 4 fica 1680, então mais 1680 dividido por 2. X igual menos 1 mais ou menos, eu desconfio que isso daqui dê 41. Mas eu vou fazer aqui na calculadora só para ver como é que é. 41 vezes o 41. Exatamente. Aí vai ficar, então, 41 dividido por 2. X uma linha, x duas linhas. Vai ficar 40 dividido por 2 dá 20. E o outro vai ficar menos 42 dividido por 2 dá menos 21.
Tamanho negativo não faz sentido. Já vou cortar esse carinha e vai ficar com 20. Aí a gente volta para o nosso problema inicial. Quando eu substituir aqui, vai ficar 20 e aqui 21. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, será que dá realmente ali o 29 ao quadrado? Vai dar sim, porque vai ficar 400 mais 441. Isso vai dar 841, que foi exatamente o número aqui que eu fiz ao quadrado inicialmente. Então, está correto esses números aqui como um terno pitagórico. Beleza, bem fácil. E até que é tranquilo de fazer esse exercício ali. Não era tão complicado, era só um terno pitagórico desconhecido. Vamos pular isso aqui, porque já são um monte de exercícios da mesma coisa, e vamos para a parte interessante, que começar aqui o lance das razões trigonométricas, que é a parte de trigonometria de fato, tá? Ele começa aqui explicando a questão das relações, falando sobre subida, falando sobre ângulo de subida. Ele dá uma enrolada violenta até chegar na parte que é realmente interessante, que é o seno, cosseno e tangente. Então, o que é esse seno, esse cosseno e essa tangente? Eu vou fazer aqui um quadrinho bem simples aqui para vocês entenderem. Vou pegar o nosso triângulo clássico, aí o nosso preferido, que é o 3, 4 e 5, porque é o mais fácil que a gente tem. Aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4. Esse daqui é o nosso ângulo reto. Para falar de trigonometria, a gente sempre tem que começar o seguinte: eu tenho que escolher algum dos ângulos que não seja o ângulo reto para a gente falar sobre ele. Então, ele sempre está relacionado com o ângulo. Então, trigonometria vai ser uma medida relacionada aos ângulos em relação aos lados. Então, vai misturar ângulo com lado. Então, olha só, eu vou chegar e vou marcar esse ângulo aqui na primeira vez, tá? Eu vou dizer que esse cara aqui, ó, vai ser o ângulo alfa, é um nome qualquer, tá? Não precisa ser a letra aqui, não precisa ficar preocupado, é o alfa, é o beta, não, tanto faz, tá? Mas a ideia principal é o seguinte: relacionar os catetos com esse ângulo aqui. Quem é o lado que está enxergando esse ângulo? Quer dizer, pensa que isso aqui fosse um olho e esse olho ele está olhando para lá, ele não está olhando nem para baixo nem para cima aqui, porque é como se fosse a continuação do olho, né? Então aqui, ó, é o nosso lado oposto. Então aqui vai ser o cateto oposto a esse ângulo alfa. Então nesse caso aqui, o oposto está desse lado. E o cateto adjacente significa vizinho. O cateto que está encostado vai ser o cateto que está encostado, que é esse cara aqui de baixo. A hipotenusa continua sendo sempre a hipotenusa. O cateto oposto a esse aqui está desse lado e o cateto adjacente está desse lado. Se eu inventasse de marcar aquele ângulo lá de cima, tá? Vou botar aqui uma outra letra, vou chamar de beta, mas pouco importa a letra. Quem que vai ser o lado oposto àquele beta lá de cima? Vai ser o cara aqui de baixo, ó, porque é o ângulo, o lado que ele está enxergando, tá vendo? Olha o olho aqui, ó, esse olho está olhando para baixo. Então aqui, ó, o lado oposto vai ser esse daqui. Então se eu me referir a esse ângulo, o cateto oposto é esse. Se eu me referir a esse ângulo aqui, o cateto oposto vai ser esse daqui, porque tá vendo, ó, é oposto. Então essa ideia, ela é muito simples, mas vai ser fundamental para vocês entenderem o que é o seno, cosseno e a tangente, e eu vou explicar logo em seguida. Tá, todo mundo entendeu o que é esse lado oposto ao meu ângulo? Sim ou não? Hora de falar. Sim? Não? Como é que tá? Se tu pudesse explicar mais uma vez. Tá. Mais uma vez. Mais uma vez. Por que o 3 é o oposto desse daqui? Porque é o cara que está enxergando aqui, ó, como se fosse um raio laser aqui, ó. Em vez de fazer um raio laser aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? É o oposto aqui, tá saindo desse lado aqui, por isso que é o oposto. A mesma coisa vai acontecer com o outro lá de cima. Olha o verdinho aqui, ó, para onde que ele vai sair? Vai sair aqui para baixo. Então, o oposto lá daquele ângulo lá de cima é esse lado aqui de baixo. O oposto desse ângulo aqui vai ser o cara desse lado. Ah, mas e por que a gente não fala do ângulo reto? Bem, a hipotenusa é sempre hipotenusa, porque ele é o oposto do ângulo reto. Ok.
Então, o oposto desse ângulo vai ser esse lado e o oposto lá de cima vai ser o de baixo. Foi, bem tranquilo. Ok. Agora, vamos entender a seguinte coisa. Vou apagar esses riscos aqui, porque ficou horrível. E vamos entender a seguinte coisa. O seno, que parece um negócio absurdamente difícil, o seno do meu alfa vai ser o quê? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nossa, quanta letra, quanta palavra difícil para uma coisa tão fácil. Quem que é o nosso cateto oposto aqui? Quem é o número? É o 3. Quem que é a nossa hipotenusa? É o 5. Então, o seno de alfa, naquele caso ali, vai ser 3/5. Acabou. Você não tem que fazer conta nenhuma. Você literalmente tem que identificar os números. Tá vendo? Ó, o cateto oposto ao alfa é o 3. Quem é a hipotenusa? É o 5. E você literalmente coloca cateto oposto sobre hipotenusa, 3/5. Acabou. Só isso. Agora, quem que vai ser o nosso cosseno? Cos de alfa. Vai ser cateto. Depois vem a musiquinha. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok. Quem que é o cateto adjacente no nosso caso aqui, ó? Cateto adjacente, quer dizer, o cateto que está encostado, vai ser o 4. Então, 4/5. Então, essa conta super difícil é 4/5. Ok. E agora, a nossa última fórmula, que vai ser a tangente de alfa, que vai ser o seno de alfa. Opa! O seno de alfa sobre o cosseno de alfa, que é literalmente pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo ali. Então vai ficar 3/4. Vamos entender isso de uma maneira prática. Quando eu falo de seno, eu estou pegando uma proporção, eu estou pegando uma fração que representa qual que é o tamanho do cateto em relação à hipotenusa. Qual é a proporção dele em relação à hipotenusa? A mesma coisa está acontecendo com o cosseno e a mesma coisa está acontecendo com a tangente. Só que cada uma delas vai ser uma fração diferente. Como é que eu vou gravar esse negócio todo, professor? Leiam o que está escrito no quadro ali para mim. Pausadamente. Alguém lê para mim? Thiago, vamos voluntário aí para ler o que está escrito ali no quadrinho? SOHCHTDA. Ah, não, ali é um U, pô. A letra ficou horrível, desculpa, foi mal. Aqui é um U também. Socata. Só cá toa. Só cá toa. Tá vendo? Isso daqui é o resumo para a gente gravar todas as relações trigonométricas ali com a trigonometria inicialmente. O seno vai ser o oposto pela hipotenusa. O cosseno vai ser o adjacente pela hipotenusa. A tangente vai ser o oposto pelo adjacente. Então, esse Hzinho aqui, ó, é hipotenusa. Hipotenusa, hipotenusa. O vai ser de oposto. Oposto, oposto. O A vai ser de adjacente, que foi a mesma coisa que eu acabei de colocar ali. E esses carinhas aqui, ó, seno, cosseno, tangente. Tá vendo? Então, o seno vai ser o oposto pela hipotenusa. O cosseno vai ser o adjacente pela hipotenusa. A tangente vai ser o oposto pelo adjacente. Só cá toa. Só cá toa. Tem que lembrar que tem os H no meio ali, né? Só H, K, H toa. Tá?
É bem simples de gravar isso daqui para gravar essa relação. Beleza, eu fiz isso com esse triângulo aqui, tá? Que foi o nosso 3, 4 e 5. Vou inventar de colocar um outro triângulo para fazer as mesmas relações de seno, cosseno e tangente que a gente tem, tá? Então, vou pegar lá o outro triângulo que a gente tem, que é um clássico também, que vai ser o 5, 12 e 13. Ó, 5, 12 e 13. E vou marcar o nosso ângulo aqui, ó. Eu vou dizer que esse aqui é o meu ângulo alfa. E vou calcular com vocês aqui bem rapidinho. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Ok. Deixa eu apagar aqui. Tiago, você que já falou ali antes. Lê para mim o que é o nosso seno aqui. O que é o nosso seno? Seno é o que mesmo? Segundo o nosso texto aqui, o nosso mnemônico, o que é o seno mesmo? O seno vai ser OH. o oposto pela hipotenusa, né? Tá vendo aqui, ó? Oposto, hipotenusa. Então, o seno vai ser o oposto pela hipotenusa. Olhando para essa figura, quem vai ser o lado oposto ao alfa? Quem que ele está enxergando? Quem que está mirando ali? Aquele olho que está saindo ali daquele ângulo está indo para que lado? 5. Para o 5, exatamente. Então, o 5 vai estar sobre quem? Quem que é a nossa hipotenusa desse triângulo aqui? 13. 13, muito bem. Então, o nosso seno desse triângulo aqui, ó, o seno desse alfa, vai ser 5 sobre 13. Agora, vamos para a próxima relação. O cosseno. O cosseno vai ser o adjacente pela hipotenusa. Nesse caso aqui, quem que é o lado adjacente a esse alfa aqui? Quem é o cateto adjacente ao alfa? A gente já usou 5. 12. Vai ser o 12, né? Só sobra o 12, então vai ser 12 e vai ser a mesma hipotenusa, né? Porque a hipotenusa não mudou. 12 sobre 13, ok. E agora vamos fazer a última relação, que é a tangente do alfa. A tangente do alfa vai ser o oposto pelo adjacente. Quem que é o oposto? 5. Quem que é o adjacente? 12. Então vai ficar 5 sobre 12. Vocês já fizeram um negócio mega avançado com trigonometria, só entendendo isso daqui, ó. Se vocês sabem qual é as relações, o que é o seno, cosseno e tangente, entendem ali o Pitágoras, porque vamos supor que não tem um lado aqui, ó. Vamos supor que eu não tenho 5. E aí eu preciso achar esse 5. Eu faço o quê? Resolve um Pitágoras. Então resolve Pitágoras e aí consegue escrever todas as relações trigonométricas relacionadas com esse triângulo. Vou fazer mais uma. Fazer mais uma aqui, ó. Tchuf, tchuf, aqui, assim. Vou usar o triângulo que a gente acabou de descobrir ali, ó, que é o 20, 21 e 29, que eu nem lembrava dessa relação, desse terno pitagórico aqui, que eu achei bonito. Vou colocar diferente agora, vou colocar o nosso alfa lá em cima, ó. Aqui está o meu alfa. Quem que vai ser o seno de alfa? Pode responder, então, Arthur, dessa vez aí. Arthur, quem que vai ser o seno de alfa? Tá com o microfone? Não tá com o microfone? Escreve aí no chat pra gente. Quem vai ser o seno de alfa? Me ignorou. Acho que ele tá digitando. Ele sempre digita. É, mas ali é 2 números ali, já digitou, já acabou o negócio ali. Tá. Então, uma outra pessoa. Pode ser Estela. Estela, quem que vai ser o seno de alfa? Nesse caso aí, Estela. 21 dividido por 29. Muito bem, Estela. 21 sobre 29. E quem que vai ser o cosseno? Já que tá com o microfone ligado aí, já aproveita e já fala. 20 sobre 29. Muito bem, tá vendo? É um negócio extremamente fácil, uns negócios com uns palavrão, com uns nomes muito estranhos ali, mas na hora de resolver isso aqui é muito fácil. E quem que vai ser o nossa tangente de alfa? 21 sobre 20. Muito bem.
Tá vendo? É um negócio extremamente fácil. É literalmente identifique o que está escrito na tela, só vocês sabendo a nossa relação aqui do soca-toa, que é seno oposto pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente pela hipotenusa e a tangente vai ser o oposto pela adjacente. É bom que vocês escrevam isso no caderno, tá? Porque isso vai facilitar horrores a vida de vocês. Escreve isso aí no cantinho do caderno, tira um print da tela, depois assiste de novo isso aqui, e aí vocês conseguem resolver a maioria dos exercícios, tá? Por hoje, deu. A gente não vai fazer mais exercícios nessa aula, não vou deixar tarefa para vocês também para quinta-feira, mas na quinta-feira a gente faz alguns exercícios aí sobre trigonometria para treinar esse conhecimento que é novo que a gente aprendeu, tá bom? Tchau, tchau. Até quinta. Tchau, professor. Falou, Jonathan, até quinta. Falou, até quinta.